Para muita gente, o ano começa com as velhas dívidas, presentes de Natal, despesas das férias, gastos que o 13º salário não conseguiu quitar. 9 mil, aí eles me mandaram um papel para me fazer um acordo, me dando um desconto nela. E até hoje eu não tive condições de fazer. Porque sempre a gente gasta um pouco a mais, né? Não deu para cobrir tudo, mas mais ou menos. A gente fica gastando mais do que o que consegue receber, né? Aí termina ficando endividado. E as contas não dão trégua. É material escolar, a matrícula das crianças e impostos que não acabam mais. É também nessa época que as lojas fazem as super promoções para zerar os estoques. E aí oferecem descontos tentadores. Difícil resistir, ainda que a situação financeira não esteja nada favorável. A gente vai jogando para frente a dívida, né? Fazer o quê? Tem que ir negociando, né? Entrei no cartão de crédito e saí parcelando a dívida. A Confederação Nacional do Comércio entrevistou quase 18 mil famílias brasileiras. A pesquisa mostrou que 59,4% estão endividadas. Em 22% dos casos, as contas estão na gaveta, à espera do dinheiro. 7,9% afirmaram que não tem como pagar. Existe um acesso ao crédito muito grande, coisa que no passado não existia. As taxas de juros são muito mais acessíveis do que no passado. Ainda estão elevadas, mas é muito mais acessível hoje você tomar um crédito com uma taxa de juros que seria a que caberia no seu orçamento. As condições de crédito, de oferta de crédito, oferta de consumo, permite que essas pessoas tenham. Ela não quer nem saber se ela não vai ter dinheiro para pagar IPVA, o seguro, para trocar pneu, para colocar, fazer a manutenção. Ela sabe que tem acesso, porque com R$300, com R$400, ela tira o carro. O descontrole leva ao desespero. A pesquisa da CNC revelou ainda que janeiro e fevereiro são os meses em que os consumidores mais procuram bancos e financeiras. Os empréstimos são uma tentativa para tirar o orçamento do vermelho. O socorro vem de todos os lados. Tem o cheque especial, o crédito rotativo, além das propostas tentadoras das financeiras. Existe até quem oferece os serviços nas ruas. Este, por exemplo, é especialmente atrativo. Trata-se do crédito consignado. Os juros praticados são abaixo do mercado. Bom para o servidor, melhor ainda para os bancos, já que o risco de inadimplência é praticamente zero. As parcelas são descontadas diretamente no contra-cheque do servidor público, mas toda essa facilidade pode virar um perigo. Ao receber o contra-cheque, esse servidor levou um susto quando viu o desconto. Isso dava em torno dos 40%, 50%, né, do salário. Metade do salário. Né. Hoje metade do salário está pagando o empréstimo, então com a outra metade eu estou vivendo sem esses excessos que eu fazia. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto é o seguinte: o desconto de empréstimo em folha de pagamento deve ser de até 30%. Com isso, a terceira turma aceitou o recurso de um servidor do Rio Grande do Sul contra um banco que aplicou percentual de 50% da renda, assim como aconteceu com o Edmilson. Não existe empréstimo bom. Qualquer tipo de dívida é ruim, é negativo, você vai pagar muito por ter feito um aluguel do dinheiro. Não havendo empréstimo bom, o consignado se torna aceitável e razoável se for para quitar dívidas piores. Está devendo no cheque especial, está devendo no cartão de crédito, teve um imprevisto que demandou um custo financeiro muito alto, recorra ao empréstimo consignado. Mas fazer empréstimo consignado para viajar, para trocar de carro, para consumir produtos supérfluos, não faz sentido algum. O Brasil não tem uma legislação específica sobre superendividamento. As decisões judiciais que determinam extensão dos prazos de pagamento, redução de multas e juros são baseadas em princípios garantidos pela Constituição, como, por exemplo, o da dignidade. O Código de Defesa do Consumidor, em vigor há 20 anos, deve passar por mudanças em breve. A comissão no Senado, criada para sugerir as alterações, deve incluir o assunto no novo texto da lei. Controlar as dívidas pode parecer uma tarefa difícil, mas não impossível. As pessoas vão oscilando seu consumo. Compre hoje, pague amanhã. Use cheque pré-datado, crédito liberado, pague só...
aí as pessoas não fazem nenhum tipo de planejamento. Então, as pessoas estão desarmadas. Eu costumo dizer que tem uma regrinha de bolso dos 3 sim. Quais são? A primeira pessoa tem que chegar a saber assim, quando ela for às compras, ela tem que falar assim, tem necessidade? A primeira pergunta. Respondeu sim. Tem dinheiro? O que é teu dinheiro? Eu posso me comprometer a me endividar por conta disso? E a terceira tem que ser naquele momento? Então, se ela responder essas 3, a regrinha dos 3 sim, ela se candidata realmente a poder fazer parte do consumo e não chegar no chamado superendividamento. A lição de como administrar o orçamento deveria começar bem cedo, na escola. É o que sugere o consultor financeiro, antes mesmo do cidadão receber o primeiro salário. Eu vejo que a educação financeira é uma matéria multidisciplinar. Ela envolve matemática, ela envolve história, ela envolve português, por incrível que pareça, porque é com o português que nós vamos entender bem um contrato. O dinheiro, para ele ser saudável, ele precisa circular. Nós precisamos gastar. Dinheiro, afinal de contas, é para gastar, mas a gastar agregando qualidade de vida, tranquilidade e deixando-nos com liberdade financeira. Ele é resultado de uma ação contra órgãos públicos municipais, estaduais ou federais. Ele é mais que uma requisição de pagamento, é crédito, mas não é dinheiro vivo nas mãos. É um valor que pessoas físicas ou jurídicas têm para receber depois de esgotados todos os recursos na justiça. Tudo isso se define com uma palavra: precatório. Para receber o precatório, a pessoa precisa de uma decisão judicial favorável e definitiva, condenando o ente público, seja União, Estados, municípios ou Distrito Federal, a pagar determinado valor. Esse processo se transforma em uma ação de execução e é o presidente do Tribunal de Justiça que toma as providências necessárias para o pagamento. O acerto de contas tem de obedecer uma ordem cronológica de atuação dos processos e depende de dotação orçamentária. O intuito principal desse instituto processual judicial, inclusive constitucional, é justamente evitar o famoso fura-fila por parte de determinadas pessoas ou empresas que porventura tivessem algum meio de favorecimento e que pudessem receber esse crédito antecipadamente. Um papel desses pode valer milhões e ainda assim não ser motivo de felicidade para o portador. É que, normalmente, as dificuldades para receber a dívida são muitas. Há casos em que 10 anos depois de expedido o precatório, tudo que o credor tem nas mãos é uma distante promessa de pagamento. Tomás faz parte de um grupo de 300 pessoas que entraram na justiça em busca de uma correção de salários na transição entre os governos Sarney e Collor. Isso ocorreu em 1990. 12 anos mais tarde, em 2002, saiu uma decisão favorável ao grupo, com expedição de precatórios. Quase uma década já se passou desde a ordem de pagamento e até hoje eles não viram um centavo. Nós não temos ainda nenhuma expectativa concreta assim, de recebimento. Nós temos apenas o governo federal, ele editou a emenda constitucional 6209, que fala que haverá uma receita para a quitação de precatórios. No caso do Distrito Federal, é reservado 1,5% da receita líquida. De acordo com este advogado, 40 mil pessoas já morreram à espera do pagamento. Nesses casos, o direito de crédito fica para os herdeiros do titular. Mas a conduta de estados e municípios que não priorizam o pagamento dos precatórios vem acumulando altas cifras em dívidas. A situação é dramática. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, fez um levantamento apurado no ano passado e indicou que a dívida total de estados e municípios ela supera hoje a cifra de 85 bilhões de reais. Só no estado de São Paulo nós temos estimativas de 400 mil credores de precatórios. Um dos maiores credores paulistas conseguiu, no Superior Tribunal de Justiça, o direito de receber uma dívida bilionária, que se arrasta há quase 18 anos. A segunda turma rejeitou um recurso em que o Estado de São Paulo tentava evitar o pagamento dos precatórios devidos a uma construtora que prestou serviços ao Departamento de Estradas e Rodagem.
O valor inicial da cobrança era de 378 milhões de reais. Hoje, passa de 1 bilhão e 500 milhões. Para o advogado Rafael Marcato, essa decisão do STJ é um exemplo importante de participação da Justiça na difícil equação dos precatórios. Qual é o respeito que um país se impõe ao não cumprir uma ordem judicial efetiva? Esse é um dos problemas a ser enfrentado. O Poder Judiciário, ele é preponderante, mas a nossa avaliação é que sozinho ele não terá forças para resolver esse enorme problema. Tem que haver uma conjunção de credores, do Poder Judiciário, Ministério Público e principalmente uma melhor boa vontade dos devedores, dos municípios e dos estados. Boa vontade que parece encontrar terreno mais fértil na esfera federal. A União costuma fugir à regra do atraso e pagar no tempo certo, como manda a lei. Segundo este analista de orçamento, os precatórios expedidos até o dia 1º de julho de cada ano são incluídos nas contas do governo para o pagamento no ano seguinte. E os que são enviados após o mês de julho entram para a previsão orçamentária do ano subsequente. No exercício de 2011, foram previstos 10 bilhões e 500 milhões de reais aproximadamente para o pagamento de precatórios e 3 bilhões e 900 milhões de reais para requisições de pequeno valor. Já as requisições de pequeno valor, de até 60 salários mínimos, chegam ao bolso do credor mais rapidamente. Elas são liberadas pela União 2 meses após a remessa da ordem de pagamento. Tanto os precatórios quanto as requisições de pequeno valor são considerados gastos obrigatórios. Mas o acerto de contas nem sempre precisa ser feito de uma única vez. Aqueles precatórios decorrentes de ações ajuizadas antes do exercício de 2000, eles podem ser parcelados desde que não sejam alimentares e que tenham valores anuais superiores a 60 salários mínimos, podendo ser inferior a esse valor somente a última parcela. Enquanto isso, Tomás e milhares de brasileiros continuam esperando o momento em que o precatório vai se transformar em dinheiro. Da vida moderna, quase tudo é fruto de invenção. Algumas de tão famosas já se tornaram praticamente essenciais para a humanidade. Alguém imagina viver sem o telefone de Alexander Graham Bell, a lâmpada incandescente de Thomas Edison ou até mesmo a calça jeans de Levi Strauss? Essas invenções imortalizaram os nomes dos criadores e hoje milhares de anônimos lutam para ter reconhecida a originalidade de suas ideias. É o caso do catarinense Rudi Berwangler. Foram 8 anos de total dedicação para desenvolver esta fechadura, feita em aço, totalmente mecânica, sem chaves, sem parafusos e com mais de 37 mil códigos diferentes de segurança. Fui vítima de um arrombamento do meu apartamento há alguns anos atrás. E aí eu pensei que eu teria que fazer alguma coisa. Para não para impedir, mas para dificultar. E para colher os frutos dessa criatividade e comercializar o invento, Rudi precisou patentear sua fechadura. Ele fez o registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, e exibe com orgulho a pasta que comprova seu caráter inovador. Com essa documentação eu já posso comercializar, vender o projeto, fazer parceria, eu mesmo fabricar, já posso fazer tudo com ela. A primeira patente de que se tem notícia é a de um dispositivo para transportar mármore em Florença, na Itália, em 1421. Quase 3 décadas depois, na Inglaterra, outro dispositivo garantiu o monopólio de 20 anos para a fabricação de vitrais. Mas a primeira lei de patentes do mundo só foi promulgada em 1474, em Veneza. A norma previa licença para a exploração com reconhecimento dos direitos autorais. No Brasil, a primeira lei de propriedade industrial é de 1996.
Foi somente a partir daí que o país começou a reconhecer as patentes. No setor de medicamentos, o processo é mais complexo. Requer, além da análise do INPI, a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A partir do reconhecimento da patente, os laboratórios têm 20 anos de exclusividade na comercialização do produto. Mas os fabricantes têm tentado prorrogar esse prazo. O que muitos titulares estrangeiros, especialmente laboratórios de medicamentos, o que eles têm pedido é uma prorrogação quando vai perdendo o prazo, porque ou ele abandonou o prazo inicial do primeiro depósito e obteve um novo depósito, mais tarde em outro órgão, especialmente na União Europeia, né, que tem um órgão específico para este tipo, e outros. Em alguns países da Europa, como a Alemanha, a França e até os Estados Unidos, em que as patentes estão protegidas por um período superior à proteção aqui no Brasil. Então as empresas estão ingressando no judiciário para que tenham uma proteção equivalente à que elas têm na Alemanha e nos Estados Unidos. E o STJ está entendendo de forma pacífica, tanto na terceira quanto na quarta turma, de que isto jamais será possível no Brasil. Ou seja, que para a legislação brasileira, o início da contagem do prazo é feito do primeiro depósito, seja no Brasil, seja no exterior. Esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça foi aplicado a processos que tentavam estender a validade das patentes de medicamentos como o Viagra, utilizado para o tratamento de disfunção erétil, o Glivec, indicado para pacientes com leucemia, e o Plavix, usado em casos de infarto, acidente vascular cerebral e doença arterial. O Ministério da Saúde chega a gastar quase 800 milhões de reais por ano com a distribuição desses medicamentos patenteados. Agora eles já têm data marcada para cair em domínio público, o que possibilita a entrada dos genéricos no mercado. As formas genéricas de medicamentos aqui no Brasil, elas têm uma obrigação de custar em 35% menos do que o medicamento original, embora tenha a mesma qualidade. E também é já muito notório que todos os produtos que perdem patentes e passam a ser objeto de concorrência entre as indústrias, a redução do preço é sempre muito significativa. Nesse laboratório da Embrapa em Brasília, os pesquisadores temem que a prorrogação do prazo de algumas patentes atrase a utilização de um invento que promete baratear o custo de produção dos agricultores. Trata-se de um gene que torna culturas como a da cana-de-açúcar, do arroz, do café, da soja, do algodão e do trigo mais resistentes à seca. Só que a aplicação do gene depende de outros elementos secundários, hoje patenteados por empresas privadas. Nós fizemos um estudo de quando esse vai expirar a patente dos elementos acessórios. E baseado nisso, fizemos um planejamento para a gente poder desenvolver plantas que sejam protegidas pela Embrapa e cobrar uma baixa taxa tecnológica para o produtor. Agora, se houver essa extensão do prazo de patentes, dessas patentes acessórias, vai bagunçar todo esse planejamento que a gente fez. O governo reconhece que falta estímulo à inovação no Brasil, mas destaca que o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas vem garantindo o êxito de setores como o agronegócio. A área do agronegócio é um exemplo muito interessante. O Brasil se transformou altamente competitivo, seja na produção de grão, seja na produção de carne bovina, suína, frangos, produção de sucos. Isso decorreu de agregar valor científico e tecnológico no produto final, fazendo o Brasil ficar extremamente competitivo na produção de alimentos. O Brasil precisa de pessoas cada vez mais empreendedoras, mais criativas e que saibam transformar ideias em negócios. É isso que estamos nos referindo a